Aula de Filosofia, capítulo 3, Teoria do Conhecimento em John Locke, oitavo ano, professor Israel Xavier. Olá pessoal, lembrem-se que esse material vai estar disponível para download no sistema Farias Brito. Essa é a segunda parte do capítulo 3, em que a gente vai falar sobre a teoria do conhecimento em John Locke. No outro vídeo, vocês viram sobre a filosofia política, sobre os contratualistas em John Locke e o Thomas Hobbes. Nós vamos ver agora sobre a teoria do conhecimento. Afinal, o que é conhecer? Conhecer é representar cuidadosamente o que é exterior à mente. No processo de conhecimento, dois elementos são indispensáveis, sujeito e objeto. Pessoal, nós só temos conhecimento se houver uma ligação entre sujeito, que é aquele que conhece, e objeto, que é conhecido. Vou falar bonito agora. Sujeito cognoscente e objeto cognoscível. Sujeito que pode conhecer e objeto que pode ser conhecido. Conhecimento é a relação entre sujeito e objeto. O sujeito é o elemento que conhece e o objeto é o elemento conhecido. Sujeito, nossa consciência, nossa mente, nossos sentidos. Objeto, a realidade, o mundo, os fenômenos e a nossa própria consciência quando nós refletimos. Possibilidades de conhecimento na modernidade, empirismo e racionalismo. Aqui eu coloquei também o racionalismo para que a gente possa fazer uma comparação entre empirismo e racionalismo. No empirismo, é a forma de conhecer que valoriza as nossas percepções sensoriais, as nossas experiências materiais. Professor, se alguém me conta alguma coisa, isso é uma experiência sensorial? Não, porque você não passou pela experiência material. Você ouviu o relato, você ouviu a experiência de alguém, mas você não estava junto com a outra pessoa. No racionalismo, somente a razão humana, trabalhando com os princípios lógicos, pode atingir o conhecimento verdadeiro. No capítulo passado, no capítulo 2 e no capítulo 1, nós vimos alguns pensadores que são racionalistas. René Descartes, Baruch Spinoza. Para eles, a verdade só é conhecida, só é acessível através da razão humana. No capítulo 3, nós estamos conhecendo alguns pensadores que dizem que a verdade tem como porta de entrada os nossos sentidos, a nossa experiência material, ok? Para o empirista, todo conhecimento está baseado na experiência sensorial. Depende, portanto, em última instância, de pelo menos um dos nossos 5 sentidos. Ou você vai utilizar a visão, ou o olfato, ou a audição, ou o tato, ou o paladar. Ou todos eles juntos. É a porta de entrada para que o objeto do conhecimento se faça presente ao sujeito do conhecimento. Características do empirismo. A verdade está na percepção dos sentidos. Se você estiver na dúvida entre aquilo que você está pensando e aquilo que você está sentindo, você vai ficar com aquilo que você está sentindo, com aquilo que você está tendo experiência. Não existem ideias inatas, isto é, toda ideia foi adquirida pela percepção sensorial. Professor, se o pensador ele é empirista, ele não devia trabalhar com o conceito de ideia. Ele pode trabalhar com o conceito de ideia, só que o conceito de ideia ele é secundário. A ideia depende dos sentidos. Nessa relação, os sentidos são mais importantes do que a ideia. É o sentido que forma a ideia. A ideia não existe de forma separada do sentido. Professor, o que são ideias inatas? Ideias inatas são aquelas ideias que já existiam antes de você nascer. São as ideias que existem por si só. Quem trabalha com esse conceito é o filósofo Platão. Lembram lá da Grécia clássica? Foi ele que inventou, que criou o conceito de ideia. Os pensadores empiristas não trabalham com esse conceito.
As ideias, elas são um subproduto, elas são formadas a partir dos sentidos. Se eu não tenho experiência sensível, se eu não tenho uma experiência material, eu não vou formar uma ideia. Vamos ler aqui esse trecho do livro do John Locke. Suponhamos, portanto, que a mente seja uma folha em branco, desprovida de caracteres, sem qualquer ideia. De que modo receberá as ideias? Respondo, da experiência. Este é o fundamento de todos os nossos conhecimentos. Daí extraem a sua origem primeira. Para o John Locke, ele também comunga com essa mesma noção de que os sentidos conseguem mostrar para a gente aquilo que é o mundo, e a partir desses sentidos e dessa nossa experiência, nós vamos formando as nossas ideias. Ele está falando aí de que a mente seria uma folha em branco. Esse conceito é chamado de tábula rasa. Tábula rasa é um pedaço de madeira sem nenhuma marca, sem nenhum risco. Ele está comparando a mente humana, a mente do bebê, a uma folha em branco. A nossa mente, ela vai se enchendo de ideias conforme nós vamos tendo experiência. Então imagine uma pessoa que já está na terceira idade, uma pessoa mais velha. Ela passou por muitas experiências em toda a sua vida. Então ela tem bastante ideias acumuladas, certo? Uma pessoa com pouca idade, ela teve poucas experiências. Ela tem poucas ideias. E o bebê? Ele acabou de chegar no mundo. Será que ele tem muitas ideias? Pelo empirismo, pela corrente empirista, não. Se ele teve poucas experiências, ele também vai ter poucas ideias. Vamos conhecer um pouco mais do pensamento do John Locke a respeito do conhecimento. Qual é o papel da filosofia e desse livro do John Locke, Ensaio sobre o Entendimento Humano? Investigar os limites do conhecimento humano, ou seja, o que e até onde o homem é capaz de conhecer. O homem não é capaz de conhecer tudo. Esse conhecimento humano, ele tem limites. Locke acreditava que a mente humana, no nascimento, é como uma tela em branco ou uma tábula rasa. Segundo ele, todo conhecimento sobre o mundo só pode vir de nossa experiência, transmitido a nós pelos sentidos. Podemos, então, racionalizar esse conhecimento para formular novas ideias. Ou seja, no centro aqui da figura nós temos a mente humana, ela é uma tábula rasa. O homem tem contato com a folha, ele tem uma experiência, e a partir dessa experiência ele vai formar a ideia da folha. Ok? As ideias simples são experiência, são fruto somente da experiência. Dor, calor, frio, sabor, bondade, homem, água. As ideias complexas são fruto da experiência mais o pensamento. São ideias um pouco mais complexas do que as ideias simples. Humanidade, permeabilidade, Deus, temperatura. Ok? Um abraço e até mais.